Vamos agora para a nossa quarta e última aula deste mini curso de exegese e hermenêutica, que busca nos dar fundamentos e ferramentas para nós interpretarmos melhor a Bíblia Sagrada. Figuras de retórica ou de linguagem são recursos que a língua portuguesa e outras línguas têm para enriquecer um texto, para falar uma coisa de diversas maneiras, para que as coisas não fiquem apenas no campo da literalidade. As línguas em geral têm as suas figuras de linguagem e a Bíblia, né, escrita primordialmente em duas línguas, hebraico e grego, com alguns pedaços em aramaico, tem também as suas figuras de linguagem. Nós vamos citar algumas que eu selecionei, que talvez sejam as mais comuns, provavelmente não só na Bíblia, mas até na nossa língua portuguesa. Uma das figuras de linguagem que aparecem na Bíblia é a metáfora. O que é a metáfora? É quando nós comparamos uma coisa a outra, porém sem usar a palavra como. É uma comparação mais implícita. Então, quando Jesus diz, por exemplo, em João 10,7, eu sou a porta das ovelhas, nós estamos aí diante de uma metáfora. Por quê? Porque Jesus, literalmente falando, não é uma porta, Jesus é uma pessoa. Mas ele se comparou à porta sem usar o termo como. Ou quando ele diz, eu sou o caminho. Literalmente falando, Jesus não é um caminho por onde você pisa e caminha por cima, mas ele é o caminho no sentido de ser aquele que conduz ao Pai. Então aí também é uma metáfora. Tem uma outra figura de linguagem que é parecida com a metáfora, que é a símile. E a símile utiliza a palavra como. Então, por exemplo, em Cantares de Salomão 4:1, o poeta diz para sua amada, seus olhos são como os olhos da pomba. Então, ele fez uma comparação aqui usando como. Ou quando ele diz, o seu cabelo é como o rebanho das cabras, Cantares de Salomão 4:1. Então aqui temos uma símile, que traz a ideia de similaridade, algo parecido. Então a metáfora e a símile são bem parecidas, com a diferença de que a símile é mais explícita. Tem uma outra figura de linguagem que é bastante usada também, que é a metonímia. A metonímia substitui uma coisa pela outra, uma coisa que tem relação com a outra, uma relação próxima. E às vezes substitui o todo pela parte, a parte pelo todo. Por exemplo, em Hebreus 13:4 está escrito, o leito seja sem mácula. Ele não está falando do leito, da cama, literalmente, que a cama seja sem mácula. Ele está falando do casamento e da relação conjugal que acontece no leito. Ele substituiu uma coisa pela outra. Ele substituiu a relação íntima ali pela palavra leito, porque em geral elas acontecem no leito, na cama. Ou então quando Paulo, isso está em Hebreus 13:4, ou então quando Paulo fala em 1 Coríntios 11:26, ao beber diz este cálice, você não bebe o cálice. Se você fosse ingerir o cálice, você teria que mastigá-lo, não ia ser muito legal, mas seria assim. Então nós não bebemos o cálice, bebemos do que está no cálice. Mas como o que está no cálice está tão associado ao cálice, pode-se usar o termo cálice para substituir o que está no cálice. No caso ali era o vinho, representando o sangue de Jesus. Uma outra figura de linguagem bastante conhecida é a hipérbole. A hipérbole consiste no exagero, o exagero proposital a fim de chamar a atenção. Lá em João 11:25, João escreveu que se todos os milagres de Jesus fossem registrados, nem o mundo inteiro conteria os livros que neles estivessem registrados os milagres. É uma hipérbole, é claro. Ainda que fosse possível registrar todos os milagres de Jesus em algumas centenas de livros ou milhares, é claro que caberiam no mundo esses livros. Mas o apóstolo João usou
uma hipérbole a fim de chamar a atenção dos seus leitores para a quantidade de milagres que Jesus fez. Existe a linguagem contrária da hipérbole, que é o eufemismo. O eufemismo é uma suavização. Enquanto a hipérbole visa exagerar, o eufemismo visa minimizar. Para quê? A fim de não chocar. Então, às vezes, precisamos falar de certos assuntos chocantes e a fim de não causar um impacto muito grande nos ouvintes, dependendo de quem sejam, nós usamos eufemismos. Por exemplo, em Gênesis 4:1 está escrito que Adão conheceu a Eva. É lógico que ele não está falando de conhecer, literalmente. Eu conheci, prazer em te conhecer, não sabia quem você era. Ele está falando aí da relação sexual. Então, para evitar o impacto de falar que Adão teve relação com Eva, ele dá uma suavizada. Adão conheceu a Eva, né? Deve ter conhecido bem. Tem uma outra figura de linguagem chamada antítese. Na antítese usa-se na frase coisas opostas, coisas contrárias. Então você coloca ali, né, vamos dizer, antônimos, coisas opostas, coisas contrárias, a fim de mostrar talvez ao ouvinte dois caminhos, duas possibilidades totalmente diferentes. Por exemplo, João 3,16, 17 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tem uma antítese aí entre perecer e ter vida eterna. E no seguinte ele diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo. Então vejam aí a antítese entre condenação e salvação. Então temos aí os opostos. Ou quando é dito na Torá, Deus dizendo, eis que ponho diante de ti a vida e a morte, né? Escolha, pois, a vida. Então ali temos também uma antítese. Tem uma outra figura de linguagem chamada prosopopeia. Esse nome lindo, maravilhoso, se refere a quando se dá vida àquilo que não tem vida, dá vida àquilo que é inanimado. Atribuir ações e características ou sentimentos humanos àquilo que não pode ter. Então, por exemplo, no Salmo 85, versículo 10, está escrito que a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. É uma prosopopeia. A justiça e a paz não são entes que têm boca para se beijar. Mas o escritor usa essa figura de retórica para mexer com a nossa imaginação. Então você já imagina de uma forma qualquer a justiça e a paz se beijando, ou a misericórdia e a verdade se encontrando. Então aqui temos uma prosopopeia. Uma outra figura de linguagem comum é a ironia. Na ironia, disse o contrário daquilo que se quer dizer. Então você quer dizer uma coisa e diz algo contrário de maneira irônica, a chamar a atenção dos seus ouvintes. Paulo gostava um pouquinho de usar ironia. Em 1 Coríntios 4,8 ele diz assim aos seus leitores: já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera que reinasses para que também nós reinássemos convosco. Paulo está sendo irônico. Vocês já estão reinando, vocês estão podendo, vocês são isso, vocês são aquilo. Tomara que vocês reinassem mesmo para a gente ter uma boquinha aí junto com vocês e reinar também. Ele está sendo irônico, está dizendo que os coríntios estão se achando demais e não são tudo isso. As cartas de Paulo aos coríntios são bem fortes, assim, de tom emocional, e Paulo algumas vezes usa ironia, não só aqui na primeira, como na segunda carta também. E nós temos também uma figura de linguagem chamada apóstrofe. Não confundir com o apóstrofo da língua portuguesa, aquele sinalzinho, né, que a gente coloca no d'água. A
A apóstrofe consiste na invocação. E em 1 Coríntios 15, 55, Paulo diz, por exemplo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele está invocando a morte de uma maneira retórica, obviamente, a fim de mostrar que a morte não tem a palavra final. É como se ele atribuísse vida à morte e chamasse a morte ali de uma maneira desafiadora para mostrar que ela não tem a palavra final diante da ressurreição de Cristo e daqueles que creem nele. E por fim, eu cito mais uma aqui, que é bastante conhecida, que é a parábola. A parábola é uma história contada a fim de produzir lições morais e espirituais. E o que Jesus muitas vezes fez foi contar parábolas. Ele criava uma história envolvendo circunstâncias do dia a dia dos seus ouvintes judeus, e aquelas histórias tinham lições morais e espirituais por detrás. Uma dica importante: quando você for interpretar uma parábola, você não precisa dar aplicação a tudo que está na parábola. Então, por exemplo, a parábola do bom samaritano. O samaritano, né, passou lá um homem, foi espancado, o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, e veio o samaritano e ajudou. Quem representa o sacerdote e o levita? Às vezes podem representar a mesma figura, né? Não precisa ter o levita representa um, o sacerdote outro. O samaritano já tem uma natureza diferente ali. O que representa os 2 denários que o samaritano deixou? Às vezes é nada. Aquilo mostra a generosidade do samaritano, mas não tem que se aplicar exatamente, se interpretar exatamente porque 2 denários e não 1 ou 3. Às vezes existe uma mensagem ali por trás do detalhe, mas não necessariamente, ao interpretar a parábola, você precisa dar significado a todos os componentes dela. O que interessa nela é a sua lição geral. Às vezes a parábola tem alguns componentes que são interpretados separadamente. A gente vê ali na parábola do trigo e do joio, por exemplo, né, Jesus interpretando, mas isso não acontece com todas elas. Então, com essa 4ª aula, nós encerramos esse mini curso de exegese hermenêutica. É bem resumido, nós pegamos algumas poucas coisas para você ter uma base, e espero que você tenha, de alguma forma, aproveitado. Um grande abraço e até a próxima.